Fala pessoal, tudo bem? André falando aqui. Hoje nós vamos tratar de um tema básico, porém muito necessário, que falta para muitos analistas de redes aí no mercado, que é o entendimento de como que funciona a arquitetura de um roteador e também, né, as funções ali de roteamento, também numa estrutura muito parecida para a questão dos firewalls, beleza? Então, basicamente, hoje a gente vai dar um entendimento aqui para poder te ajudar a que você construa aí, né, uma base sólida, tanto na parte de elaboração de projetos, quanto também para a construção de arquiteturas de rede, e também principalmente para você que trabalha aí na área de operação de redes, que dá suporte à rede todo santo dia, te ajudar a aumentar aí a sua velocidade de troubleshooting com esse entendimento que a gente vai passar aqui da base de roteamento. Beleza? Então, eu preparei aqui esse cenário para explicação, em que a gente vai analisar aqui. Basicamente, nós temos aqui três roteadores, né? A gente tem o R1, o R2 e o R3, com duas redes intermediárias aqui, a 100.110.0/30 e a 100.110.4/30 aqui, né? Entre R1, R2 e R3. E a gente tem os nossos PCs aqui 1 e 2 com a rede 192.168.1.1 e a rede 192.168.2.1. Beleza? Então agora nós vamos desmistificar aí todo o processo fim a fim do roteamento, que nada mais, nada menos é do que toda a base aí da internet e que não funciona nada sem roteamento, né? Então, o que a gente sabe até aqui, né, sobre a questão do roteamento IP e das suas funções? Então, o roteamento IP, ele basicamente está interessado em uma coisa só, né, que é no trajeto do pacote até o seu destino final. Para onde que esse cara tem que ir? Destino. Então, basicamente, o roteamento IP ele somente está interessado no trajeto para onde que o pacote deve ir, né, no seu destino. Então, o quadro Ethernet, na camada 2 aqui, né, que vai ser processado do PC1, ele vai sair aqui de 192.168.1.1 e vai chegar até o R1 aqui, né, na sua interface 0/1, certo? Então, o endereço físico de destino de camada 2 aqui citado no header é o próprio, né, a própria interface ETH de R1, beleza? E agora, né, eu pergunto aqui para vocês, né, como que o R1 ele sabe que ele precisa ser o gateway dessa transmissão aí, desse pacote aí, desse frame para poder rotear ele para frente lá para R2? Então, a gente sabe que na camada 3 aqui, o 92.168.1.1, esse cara aqui vai ser o source, beleza? O 92.168.2.1 vai ser o destino, certo? Isso aqui na camada 3. A comunicação ela vai obedecer esse fluxo aqui de encaminhamento que a gente falou, né? Ele vai passar por R1, R2, R3 até chegar aqui no seu destino aqui no PC2. Beleza? Então no header Ethernet, os IPs 9268 eles estão citados no cabeçalho IP que estão sendo transportados. Já no caso, quando a MAC address de destino desse frame internet aqui que a gente viu é a interface aqui do próprio roteador aqui do R1, ele sabe que ele precisa atuar como gateway dessa transmissão aqui para poder rotear esse pacote. Então, quando o endereço de MAC for aqui, né, a interface 0/1, ele vai saber que ele precisa atuar ali como o gateway, né, daquela transmissão para poder rotear esse pacote para frente. E aí, para a gente entender isso daqui, como que funciona esse fluxo de transmissão aqui um pouco melhor, a gente precisa entender como é que funciona a questão do quadro Ethernet, beleza? E aqui nesse frame Ethernet que eu trouxe aqui é o IEEE 802.3, um dos mais utilizados aí. A gente tem o Ethernet também aqui chamado de DIX, né? Mas esse cara que eu trouxe aqui é o 802.3.
a gente tem aqui algumas coisas aqui, né? Nós temos o preâmbulo, nós temos o start frame, a MAC de destino é a MAC de origem, nós temos o length, temos os dados e o FCS, beleza? E aí a gente vai dar uma passada rápida aqui para poder explorar o que é cada um desses caras aí. Vou apagar aqui rapidinho. E aí começando aqui então pelo preâmbulo, né? O que é o preâmbulo? O preâmbulo ele é uma maneira de sincronizar no hardware mesmo, lá no equipamento, como que ele vai entregar essa informação de layer 1 para as demais camadas. Então, lá no cabo mesmo, você tem os bits lá, 0 e 1, ele vai fazer uma sincronia lá no hardware mesmo, como é que ele vai entregar isso para a camada 2, para a camada 3, enfim. Basicamente é isso que o preâmbulo faz. O start frame, ele é usado para definir, né, o início do frame internet, ou seja, então ele vai botar uma linha daqui para cá, e ele vai dizer, ó, daqui começa o nosso frame internet de fato, certo? O MAC de destino e o MAC de origem, a gente sabe aqui, né? Então, a gente tem aqui a nossa camada ETH 0/1, que é o do nosso roteador, e a MAC source lá é a ETH 0/0, lá do nosso PC1. Beleza? Eu vou ter aqui 6 bytes destinados para ambas as duas MAC source e destination aqui, porque aqui dentro, né, a gente vai ter os 48 bits da MAC address. O length, por sua vez, ele vai ser usado para avisar o que é que tem dentro aqui do data, né, do payload. Quais são realmente as informações que importam. Então, por exemplo, eu vou ter aqui meu protocolo IP rodando aqui dentro. Ele vai avisar, ó, vem vindo um IP aí. E aí, aqui dentro dos dados, né, a gente poderia ter aqui o nosso IPv4, que é o 0x0800. Eu poderia ter aqui o nosso IPv6. Eu poderia ter a ARP. Eu poderia ter MPLS. Poderia ter qualquer outro protocolo aqui dentro. Beleza? Então, o length, ele simplesmente ele vai avisar ali o que tem dentro do payload, né? O que tem dentro dos meus dados, para que eu possa desencapsular essa informação ali. E o FCS, né? O Frame Checksum, ele nada mais, nada menos é do que um algoritmo que ele vai fazer um cálculo de um número aqui, né? Para o length. E aí, ele vai fazer essa conta e obedecer, né? Um resultado que a gente chama aqui de hash. Certo? Vai gerar um hash. E aí, com isso, é possível confirmar se houve alguma alteração ali nesse frame enviado. Beleza? Então, basicamente, né, o R1, ele sabe que na camada 2, o pacote que foi mandado para ele aqui nessa interface ETH01, né, ele fez o quê? Ele fez a validação do FCS aqui com um frame checksum, se esse pacote estava íntegro. Aí depois, na sequência, ele confirmou que a interface Ethernet 0/1 dele era o destino, né, daquele pacote. E depois ele veio aqui no length, aqui num campinho chamado header type, certo? E viu que estava anunciado aqui dentro um protocolo IPv4 aqui anunciado, certo? Então, o que ele vai fazer a partir desse momento? Ele vai extrair essa informação daqui de dentro. E o restante de tudo isso aqui, ele vai arrancar fora isso daqui, ó, e vai jogar fora. Ele vai jogar tudo fora, certo? Ele vai contar aqui dentro aqui desses dados aqui, né, os bits, naquela sequência que tinha ali no cabeçalho IP, para buscar uma informação. E aí, qual é a informação que a R1 está buscando extrair desse cabeçalho do header IP ali? O IP de destino, que é o nosso 192.168.2.1. Beleza? Então, até aqui, a gente conseguiu entender, né, que na camada 2, o pacote aqui ele foi enviado do PC1 com a MAC address de destino da interface ETH01 de R1. O R1 sabe que ele precisa atuar como gateway para poder fazer o roteamento desse pacote. E aí, beleza, né? Agora vamos avançar no tema aqui. No R1, a gente tem uma tabela de roteamento dele aqui, ó,
que chama RIB, Route Information Base. E nós temos também aqui no hardware, né, na interface física ali mesmo, a gente tem a FIB, Forward Information Base. Então agora vem comigo aqui porque com essa informação aqui você vai decolar na tua carreira, cara. Isso aqui é dúvida de muita gente aí que eu tenho pegado nos grupos aí do Discord, aí lá da comunidade, enfim, cara, muita dúvida aí pra galera que tá estudando pro CCNA. Aqui na FIB, certo? Qual que é a informação que o roteador precisa procurar para que ele possa informar aqui para R2, né, mandar para frente esse tráfego aqui? Então aqui ele vai ter, né, todos os prefixos lá da tabela de roteamento dele, certo? E aí ele vai escolher aqui um, né, que esteja na sua tabela, que maior satisfaz aí os critérios de encaminhamento desse pacote, daquele IP 19268 que estava nesse cabeçalho. Então a minha rede aqui vai ser um 9268. Vamos supor que ele escolheu essa daqui. E aí, beleza. Então ele vai escolher essa rota mais específica e aí ele vai jogar aqui para o nosso next hop aqui na nossa interface de saída, que é a interface TH00. Beleza? Então esse roteador, né, o que ele vai fazer a partir de agora aqui para R3, né? Ele vai pegar isso aqui, ele vai produzir um novo cabeçalho PL2, certo? E aí a gente vai ter aqui um novo domínio, L2, né? E ele vai precisar fazer uma pequena modificação no cabeçalho IP. Qual que é essa modificação que ele faz nesse cabeçalho quando ele vai fazer o roteamento desse pacote? O que ele mexe ali? Ele mexe em duas coisas ali, basicamente. Uma delas aqui é o TTL, certo? TTL, Time to Live. Ou seja, cada salto aqui ele vai decrementar -1. E o outro, né, que ele vai mexer aqui, será que é a MAC address? Não. A MAC address ela vai ser descartada aqui salto a salto, né? Então é o que a gente acabou de falar aqui, ó. A gente tem um domínio L2 aqui, um outro domínio L2 ali, certo? Entre R1 e R2 e também entre o PC1 e o e o R1 ali, a gente tem dois domínios diferentes. Então não são somente os endereços físicos que vai mudar, né? Como eu falei antes, ele vai jogar fora toda essa transmissão aqui, ó, do quadro de Ethernet, certo? E ele vai produzir um novo cabeçalho do zero. Ele só extrai a informação do que ele precisa ali, que era o IP de destino, e aí ele vai fazer a confecção aqui de um novo quadro de Ethernet para mandar para frente. Então o que mais ele muda aqui? A outra alteração que ele vai fazer aqui é de um cara chamado CRC, certo? O CRC ele é necessário para fazer a recomputação ali desse cabeçalho, né? Uma vez que ele foi modificado. Beleza? Se qualquer dúvida que vocês tiverem aí com relação a isso, se tiver muito complicado, mas, de novo, né, isso aqui é a base de tudo, deixe os comentários aí, ou então me manda uma mensagem lá no Instagram que a gente vai conversando sobre o tema aí. Então, beleza. Então, seguindo aqui, né, ele faz essa alteração aqui, o R1 no TTL e no CRC, e aí ele consegue fazer o encaminhamento desse pacote aqui para chegar em R2. Certo? E o que acontece na sequência quando o R2 recebe esse pacote aqui? A mesma coisa que o R1 fez, certo? Ele vai validar aqui com o FCS aqui esse quadro, se ele está íntegro. Está íntegro, beleza. Aí depois ele vai confirmar se o endereço de destino de MAC address corresponde à interface dele. Sim, corresponde. Então eu vou saber que eu sou o gateway daquela transmissão. E aí depois eu vou vir ali no length, num campinho chamado header type, certo? Vou consultar lá dentro do header, lá do data, qual que é a informação lá que eu preciso fazer a extração. O que eu tenho que processar? Ah, IPv4? Beleza. Então, o que eu preciso extrair dali? Ah, eu preciso extrair a minha informação de IPv4, que é o nosso endereço de destino, que a gente já comentou ali. Então, eu extraí o meu IP de destino ali, ó, essa informação que eu queria, eu vou apagar de novo todo esse quadro aqui, certo? E aí, eu vou contar os bits daquela informação, vou jogar fora tudo isso daqui e vou construir um novo layer 2 aqui. Beleza? Então, de novo, né? Aí nós temos aqui a nossa RIB, temos a nossa FIB, e aí eu pergunto para vocês, né? Qual que é a informação
que o R2 está buscando extrair ali na sua tabela. Ele tem vários endereços aqui, né? Ele precisa buscar o endereço mais específico. Esse cara aqui também é chamado de longest match. Certo? E aí ele localiza qual que é o prefixo mais específico, partindo aqui do /32, para o /31, para o /30, para o /29 e assim sucessivamente, né? Até encontrar qual que é o mais específico. Encontrei? Ah, beleza. Vou encaminhar para o meu next hop aqui, vem a minha interface de saída aqui, que é a interface ETH0/1. Identifiquei? Beleza. Vou pegar e vou gerar um novo quadro L2 aqui, ó. E aí ele vai fazer o encapsulamento, né, de todo esse IP e vai criar uma nova escrita aqui e jogar para R3. Beleza? E o que o R3 faz quando ele recebe esse tráfego ali, esse pacote? A mesma coisa. Então, é o que eu disse no início, né? O roteamento ele somente está interessado no seu destino, para onde que ele precisa ir, onde que ele precisa chegar. Entendido nessa parte aí, galerinha? Qualquer coisa deixe nos comentários aí que, de novo, né? Ou me manda uma mensagem lá no Instagram, lá no LinkedIn, que a gente vai conversando sobre esses temas aí. Então, para a gente dar sequência aqui, né? A gente viu que o roteador, ele basicamente ele tem duas funções básicas que ele executa aqui, né? A primeira delas, ele faz uma determinação de caminhos. E a segunda que ele faz é o encaminhamento de pacotes. Até peço desculpa pelos meus garranchão aí, mas eu tô aprendendo a trabalhar com essa canetinha aqui ainda. Tranquilo? Então, duas funções básicas aí que o roteador executa, né? Determinação de caminho e encaminhamento de pacote. Agora, já que nós trabalhamos exaustivamente aqui falando da camada 2, né? Vamos cobrir aqui um pouco só da camada 3 aqui para a gente ter um entendimento maior. Então, quando o R1 ele recebe esse tráfego vindo aqui de 192.168.1.1, que ele é a origem, ele vai encaminhar para R2, né, com o endereço de destino aqui com 9268.2.1. Quando o R2 ele recebe esse tráfego vindo de R1, o IP de destino ele é alterado aqui no meio desse caminho aqui, ó, nesse envio dele para cá? Não. Ele vai continuar sendo o IP de origem 9268.1.1 e o IP 9268.2.1 é o IP de destino ali que vai continuar no header internet. Quando o R2 envia esse pacote aqui para R3, certo? Esse endereço IP ele é alterado? Também não. Quando o R3 ele recebe esse tráfego vindo de R2, né, o endereço de origem e destino não é alterado. Ele é mantido lá no cabeçalho. Mas aí, né, cara, vem aquela pergunta. Cara, beleza. Então, como é que o R1 sabe para onde que ele tem que enviar esse pacote com base nesse endereço de destino aí que veio no cabeçalho P19268.2.1? Para onde que eu mando esse pacote? Como é que o R1 sabe sobre esses endereços da rede aí? Então, para dar essa explicação aqui, é o que a gente acabou de falar anteriormente, né? Os roteadores aqui, eles têm basicamente duas tabelas aí, né? O R1 aqui, o R2, eles têm duas tabelas aqui. E a gente falou aqui que são duas, né? A gente tem a nossa RIB e tem a nossa FIB, a Route Information Base e a Forward Information Base. Beleza? A FIB, cara, nada mais é do que um espelho, certo? Que a gente tem da nossa tabela de roteamento, orientado aí numa estrutura de dados mais especializadas, como, por exemplo, a tabela TCAN do Switch Layer 3, certo? Que vai ficar lá dentro de uma NPU mantida por um microcódigo e por aí vai, certo? Então, a FIB, ela vai receber aqui, ó, todos os prefixos, né, que são regidos lá pela control plane nessa tabela de roteamento.
Beleza? Então, essa informação, cara, ela precisa ficar muito clara, porque isso aqui é a base de tudo. Isso aqui é a base de tudo. Então, aí a pergunta é, certo? Chegou esse pacote aqui com o endereço 9268.2.1 lá em R1, certo? Com o destino para 2.1, 9268.2.1. Existe alguma informação aqui dentro desse roteador aqui falando para onde que eu mando? Eu não tenho. Então, como é que eu vou falar isso daí para R1? Eu tenho duas formas para poder alimentar essa tabela de roteamento com esses prefixos de rede que vão ser anunciados aqui para a nossa FIB aqui, ó. E aí, quais são essas duas formas que eu posso anunciar? Eu posso anunciar ela com roteamento estático ou protocolos de roteamento dinâmico. Então, basicamente, eu preciso vir aqui dentro do meu R1, do meu R2 e do meu R3 e anunciar e fazer uma instrução aqui, ó, uma rota estática ou uma rota dinâmica, um protocolo de roteamento dinâmico, né, para que ele possa fazer a saída e volta e esses roteadores aqui, ó, eles saibam por onde que eles precisam enviar esses pacotes que chegarem ali com uma rede 19268. Certo? Então, eu configurei, né, configuro um protocolo de roteamento dinâmico para poder fazer esse transporte aqui de um lado para o outro, beleza? E outro detalhe importante mencionar aqui é que esse fluxo que a gente tem desse roteamento IP, ele é unidirecional, certo? Então, não importa a questão desse fluxo, né? Ele sempre vai ser unidirecional. Então, todos os roteadores que estão no trânsito desse tráfego, eles precisam ter essas rotas de destino. Ele precisa ter uma rota default de saída ali, uma rota que ele vai encaminhar o R2. O R1 vai falar, ó R2, eu estou com um tráfego aqui de 19268.2.1. Você conhece? Ah, eu tenho uma rota aqui que eu acho que eu conheço esse cara. Manda para mim. E aí ele vai lá e manda para R3. Aí ele vai fazer essa mesma pergunta para R3. R3 vai dizer que conhece essa rota. Certo? Então, basicamente, né, eu aqui nesse vídeo, eu preparei aqui, né, uma configuração para mostrar para vocês aqui. Eu configurei aqui em R1, R2, R3 um protocolo dinâmico chamado RIP, apenas para demonstrar como é que ficaria essa tabela de rotas aqui no roteador e de como que ficaria, então, essa estrutura dessa transmissão aí no Wireshark, para a gente poder olhar um pouquinho melhor aí essa questão do quadro Ethernet aí, beleza? Então, deixa eu abrir aqui para vocês aqui para a gente poder mostrar aqui. Deixa eu puxar para cá, ó, SR1. Primeiro vamos puxar aqui para cá o nosso PC1. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou soltar um ping aqui para 192.68.2.1, que é o nosso endereço de destino lá que a gente falou, certo? E aí, beleza, ó, tô conseguindo pingar aqui e ele já tá me dando algumas informações. E vamos lá dar uma olhadinha aqui no nosso R1. A gente tem aqui o nosso Show IP Route, a nossa tabela de roteamento. Show IP Route RIP. Vou fazer um filtro mais fácil aqui, ó, mais tranquilo. Então, ou seja, aqui na minha tabela de roteamento, eu tenho aqui, ó, a minha rede 100.0/8 aqui, né? Porque o RIP, ele pega aí essas rotas classful aí, né? A gente tem a nossa rede 100.110.4 anunciada via a 100.110.2, que é lá o R2, pela nossa interface 00. Ou seja, essa aqui é a leitura dele, ó. Então, eu tenho a minha rede 100.100 vindo aqui, da rede 4, que está aqui entre R2 e R3, vinda pela minha interface 0. Estou recebendo essa rota. E eu também tenho uma rede aqui, ó, 9268.2.0/24, vindo pela mesma interface. Ou seja, então, quando esse pacote da rede 192.168. Deixa eu pegar aqui. Então, aqui, ó, o pacote vai chegar aqui, certo? Fez todo o esquema ali do quadro Ethernet que a gente falou na camada 2. Ele olhou na FIB dele aqui que ele tem uma rede 19268 aqui na tabela dele, aqui, ó. Que é esse cara aqui, ó.
Para onde que eu tenho que encaminhar? Eu tenho que encaminhar pela minha interface 0. Beleza, identifiquei, joguei para cá. Aqui vai reconhecer a mesma coisa, vai fazer todo o processo e aí vai jogar para cá. E aí esse pacote vai bater lá de um lado para o outro. Então, né, a gente tem aqui essa questão da nossa tabela de roteamento aqui com os prefixos mais específicos, né? O roteador ele faz esse papel de olhar primeiro do mais específico para o menos específico, e aí depois sim ele olha para a questão de distâncias administrativas e o protocolo que está rodando ali dentro daquele roteador. Então agora eu quero abrir de novo aqui, né? Eu vou abrir aqui um Wireshark, a gente vai fazer um sniffer nesse nosso... pode ser aqui no PC 0 mesmo, aqui, ó, na nossa interface 0. Deixa eu abrir aqui o Wireshark para a gente explorar um pouquinho aqui, ó, essa questão. Então vamos voltar aqui no nosso PC1 e vamos soltar um ping lá. Beleza, já funcionou. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, nesse pacote. Ó. Aqui no nosso pacote, o que a gente tem, né? A gente fez aqui um ping, né, um ICMP, onde que ele está fazendo aqui um request, ó. Ele tá, ou seja, eu estou mandando para alguém lá um request, certo? Com o meu endereço aqui de source 192.68.1.1 e o meu destino aqui é o 2.1. Beleza? Aqui dentro da minha camada 2 é o que a gente estava falando ali, ó. Se eu for lá na minha interface lá, eu vou pegar, por exemplo, aqui do meu R1 e eu der aqui um show ARP, olha o que a gente tem aqui, ó. Eu estou recebendo lá no meu endereço da minha interface 01, que é a interface do R1 que ele está conectado aqui. Esse endereço aqui, ó, final 6804, aqui, ó, 050 7966 6804. Beleza? Estou recebendo esse endereço aqui. E aí, aqui no nosso Wireshark, eu tô aqui, ó, o meu endereço de MAC de origem, esse cara aqui, ó, 050 6804, ele tá mandando um tráfego para quem? Para a ABBCC 001010. Quem que é esse cara? Esse cara aqui é a minha interface de destino, que tá o IP aqui, ó, 192.68.1.2 dessa rede barra 24, que é o IP de interface do R1. Aqui, ó. Essa é a nossa interface MAC aqui, ó, de destino. Então, quando o roteador olha para essa informação, ele vê que essa MAC de origem, a MAC de destino é a interface dele, ele já sabe que ele precisa se comportar como gateway da rede. E aí ele vai olhar para a longest match do endereço mais específico para o menos específico, ele vai ver ali, né, vai fazer toda a parte de L2, vai fazer o encaminhamento L3 lá no seu protocolo de roteamento via Next Hop e vai jogar esse tráfego para frente. Os endereços de IP de origem e destino, eles não mudam aqui, ó, 9268.1.1 para 2.1. Isso aqui a gente está vendo aqui no PC0, beleza? Agora, a gente vai dar uma olhada nesse tráfego, nesse mesmo tráfego, eu vou fechar aqui, lá no R2 aqui, ó. Nós vamos pegar a interface E00 para ver como é que ele está recebendo de R1 essa informação. Então eu vou voltar lá no PC1 e vou fazer mais um ping na rede lá. Ó. Beleza. Eu já vou pausar aqui porque ele já pegou aqui, ó. Ó, vamos pegar o primeiro aqui que é o request. Beleza? Então a gente está tendo aqui, ó, de novo, né? 9268.1.1.2.1, certo? A gente tem aqui, ó, o novo L2, ó. A gente tem aqui a interface ABBCC 1000, que é a interface de R1 para R2, com o endereço de destino aqui do 20.00, que é a interface de R2 que ele está recebendo. Essa interface que a gente está monitorando aqui. Olha aqui, ó. Os endereços aqui, ó, de origem e destino, ó, eles não alteraram no cabeçalho IP. Esse é o caso. Aqui, obviamente, que ele vai carregar aqui dentro dessa informação, né, que vai estar tendo ali
a rede 100.100 ali, mas ele não vai ter alteração no endereço de origem e destino. Porque lá na tabela de roteamento desse roteador, ele tem um prefixo com a rede 2.0 e a rede 1.0 sendo transportado de um lado para o outro, reforçando aquilo que nós falamos aqui, que todos os roteadores que estão aqui no meio desse caminho, eles precisam aqui ter nas suas tabelas de roteamento o endereço desse destino, certo? Então, basicamente é assim que funciona a internet, né? É dessa maneira que funciona aí os protocolos de roteamento. E eu quis aqui ilustrar de uma maneira prática, mostrando para vocês o que a gente cobriu na teoria, na prática, que é dessa maneira que funciona. Belezinha? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Nos próximos vídeos aí nós vamos falar bastante aí, né, de protocolos de roteamento dinâmicos. Essa base que eu estou passando para vocês aqui agora, porque daqui a alguns dias aí, mais para frente aí, nós vamos começar a falar de protocolos de roteamento dinâmico, né? O SPF, GRP e o BGPzão aí no bit, né? No low level. Então, eu estou preparando aqui vários laboratórios para mostrar bem a fundo aqui, saindo do absoluto zero, já indo para um nível muito avançado aí nesses protocolos, e a gente trazer aqui a prática, o dia a dia de mercado, que seria a questão de projetos de rede, né? Onde que cada um desses protocolos aí, por exemplo, eles poderiam se encaixar em diferentes cenários aqui, mostrando nos laboratórios, e também mostrar aqui, né, a realidade aí de um analista de redes aí no seu dia a dia, na prática, né? A gente falar, discutir esses laboratórios aqui, colocando no mais alto nível, falando bastante de projeto de redes aqui, para que possa auxiliar vocês nas suas devidas carreiras. Então, mais uma vez, né, o que eu sempre falo, não é só pela certificação, pelo CCNA, pelo CCNP, pelo CCIE ou qualquer outra certificação. Isso aqui tem que ser pelo aprendizado aí, para que você possa ter sucesso na tua carreira, né? Que é o que realmente vai te ajudar. Então, por exemplo, se eu fosse colocar num projeto aqui meu aqui dentro da empresa aqui, num desses laboratórios que a gente vai discutir, o que pode ser melhor? Será que se eu colocar um IBGP? Será que eu colocar um SPF? O que pode ser melhor? Então a gente vai trazer casos reais aqui de implementações dessas arquiteturas, de vários projetos, para discutir, para dar uma visão para vocês aí de como que ficaria melhor aí cada protocolo em cada cenário. Beleza? Então, abraços, até a próxima. Não deixe de me seguir nas redes sociais aí, curtir meus conteúdos aí. Se quiserem, podem me mandar mensagem com alguma dúvida que vocês tiverem. Se inscreva no meu canal no YouTube para vocês não perderem nenhum conteúdo. Não esqueça de deixar aquele like aí, cara, para poder ajudar e levar esse conteúdo para mais pessoas aí, ajudar esse canal a crescer. E a gente se fala no próximo vídeo. Forte abraço para vocês e valeu! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take
Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.